Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira. Louvamos o nosso Pai por estarmos juntos nesta noite. Estamos aqui para adorarmos ao Senhor, clamarmos, estudarmos a Sua palavra. Vamos inicialmente fazer uma oração de invocação ao nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite, bendizemos o Teu nome pela Sua graça, pelo Teu amor. Clamamos que o Senhor esteja conosco, nos iluminando. Invocamos o Teu nome, o único Deus vivo, digno de ser invocado, adorado e exaltado. O Senhor é bom, o Senhor nos dá graça, salvação, o Senhor nos dá a Tua palavra, que dirige os nossos passos e ilumina as nossas vidas. Bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te engrandecemos nesta noite, no nome amado de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir no Salmo 47. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 47. Nós vamos fazer a leitura deste Salmo, os irmãos acompanharão. Ele tem como título Deus, o Rei da Terra. Salmo 47. Batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Que lindo salmo, meus irmãos, que nos fala grandes verdades acerca do nosso Deus, do nosso Pai. Versículo 8 nos diz que Deus reina sobre as nações. Ele reina. E também nos diz que Ele se assenta no seu santo trono. Nós teremos um momento de intercessão agora, para este Deus que reina, é soberano, é todo-poderoso. Portanto, nós podemos colocar diante dele as nossas necessidades, os amigos, conhecidos, irmãos, enfermos, desempregados, aflitos. Também clamarmos a esse Deus que é santo, conforme diz o versículo 8, pelos nossos pecados, clamando ao Senhor, que perdoe os nossos pecados, esteja nos lavando de todo mal. Então nós vamos dar alguns instantes de oração silenciosa aos irmãos, depois estarei orando ao nosso Deus. Busquemos o Senhor. Nosso Deus que é santo, nós te exaltamos e te glorificamos. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, pois nós somos limitados e sempre estamos entristecendo o Teu Santo Espírito, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos lave, nos purifique. Clamamos também, ó Deus que reina, pelos nossos irmãos nas suas aflições, angústias, nas enfermidades, ó Pai, nas diversas dificuldades. Senhor, diante do desafio do desemprego, da falta de trabalho, tenha misericórdia dos nossos irmãos. A Tua palavra diz que o Senhor abre portas. Que o Senhor ajude, abençoe, restaure os lares, abençoe, ó Deus,
os nossos irmãos em cada realidade, diante de cada luta, de cada aflição, de cada desafio do dia a dia. Nós te adoramos, te engrandecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui também para estudarmos a palavra do Senhor, que é viva, verdadeira, que fala aos nossos corações, que edifica as nossas vidas e as nossas almas. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu farei a leitura dos versículos 1 até o 8 e você acompanha o texto sagrado. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Palavra do Senhor em 2 Timóteo. Uma palavra edificante para as nossas vidas. Nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus bendito, nós te adoramos, te bendizemos e te clamamos, ó Deus, que neste momento o Senhor nos dê a iluminação do Senhor, a direção do Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, para que ela nos corrija, nos ilumine, nos conforte, para que a Tua palavra possa lapidar os nossos corações. Bendito seja o Teu nome pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo preparou esta carta depois de sua 4ª viagem missionária. Ele estava passando, Paulo, por momentos difíceis. A maioria dos seus amigos estava em outros lugares. Alguns até o haviam abandonado. Tinha sido atormentado o apóstolo Paulo por Fígelo e Hermógenes. Alexandre, o latoeiro, outra pessoa ali, lhe causou muitos males. O falso ensinamento continuava sendo um problema sério naquela comunidade, o falso ensinamento, a doutrina doentia. Além do que, Paulo enfrentava a sua 2ª prisão. Estava preso e ainda esperava o seu julgamento. Então ele escreveu esta carta ali do interior do cárcere. O apóstolo dos gentios estava chegando ao fim
Paulo sabia que terminaria por ser executado. Ele sabia disso. E ele aceita a sua inevitável morte. Está aí no versículo 6, que acabamos de ler. Porém, ele desejava ver Timóteo uma última vez. Era um desejo que ele alimentava em seu coração. O objetivo da carta é fazer um apelo a Timóteo, dar um encorajamento final àquele jovem pastor, o pastor Timóteo. Um apelo final ao ministério de Timóteo. E na carta esse apelo tem basicamente o seu início no capítulo 1, ali no versículo 6. Meus irmãos, nós precisamos refletir já inicialmente num ponto. No final da sua vida, quais seriam as suas palavras? Quais seriam as suas palavras? Talvez para um filho na fé, talvez para uma pessoa chegada. Quais seriam as suas últimas palavras? Seriam talvez palavras de encorajamento para alguém, para uma pessoa, para um ente querido, para um irmão da igreja, alguém conhecido? Ou quem sabe palavras de reclamação, palavras acerca de problemas, dores, muitas vezes nos acometem, principalmente na idade da velhice. Você iria lamentar as metas não alcançadas e os objetivos não atingidos? Será que seriam essas as suas últimas palavras, suas palavras finais no fim da sua vida? O versículo 7 nos mostra, e nós lemos Paulo falando: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O versículo 7 aí do texto que acabamos de ler. Paulo não estava preocupado se atingiu o sucesso, se alcançou o sucesso com o sucesso da empreitada de toda a sua vida. A preocupação dele era se ele tinha sido fiel ao seu Senhor. Ter sido fiel ao seu Senhor. Esse era o objetivo, era o alvo do apóstolo. Paulo utiliza toda essa carta para animar o seu filho na fé. Timóteo, o seu filho na fé. Ele estava partindo, Paulo estava indo, mas deixa um apelo final, que é esta carta. Então nós temos como um tema desse breve estudo um apelo final para um filho na fé. Um apelo final para um filho na fé. E nós vamos pensar do texto, para desenvolvermos algumas reflexões, o versículo 5, que nós acabamos de ler. Tu, porém, sê sóbrio e em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 5, estaremos então focando aqui neste nosso estudo da palavra do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aí um primeiro tópico deste versículo: ser sóbrio em todas as coisas. Sóbrio também tem o sentido de moderado, comedido, simples. Ele dá também o sentido de temperança. É muito importante pensarmos nisso, nesse mundo de grandes tormentos, de grandes ondas, de grandes problemas. Como é difícil ser sóbrio nesse contexto. As pessoas estão agitadas, as pessoas estão desesperadas, nós estamos muitas vezes. As pessoas buscam conquistar tudo por todos os modos, de qualquer maneira, por todos os modos e caminhos.
O mundo atual, meus irmãos, nos estimula dessa forma, nos incita a isso. Este é o objetivo, é o mote do mundo atual. Mas temos que lutar com todas as forças por tudo, em todos os aspectos. Uma luta que chega a ser quase que insana. Nunca podemos descansar. É sempre buscar, é sempre querer. Na realidade, irmãos, nós necessitamos de 4 coisas, segundo alguns, as necessidades básicas: ar, água, comida e abrigo, segundo alguns. Criamos outras necessidades, certamente devido à modernidade, mas muitas coisas são desejos. Muitas outras são caprichos. Interessante, irmãos, que Paulo estava preso e estava ali aguardando o seu julgamento. Estar preso não é estar numa condição confortável, não. Ele poderia estar ali desesperado. Ele poderia estar ali aflito, angustiado, certamente em algum nível ele estava, né? Certamente é humano, Paulo era humano. No entanto, irmãos, ele fala de sobriedade, ele fala de moderação, ele nos ensina com a sua própria vida. Então ele orienta a Timóteo a ser sóbrio, a ter temperança. Ele dá o seu próprio exemplo, estando ali numa situação difícil, desconfortável, de tortura muitas vezes, por estar preso, estar numa situação de desassossego. Mas, meus irmãos, ele fala disso e orienta assim a Timóteo e ainda acrescenta: ser sóbrio em todas as coisas. Em todas as coisas. Pede para Timóteo ser comedido, ponderado, criterioso. Sóbrio é isso também. Em todas as coisas. Interessante que nós temos a tendência de separar, né? Em fazer departamentos, separando assim as nossas vidas, as áreas das nossas vidas. Nesse aspecto eu sou sóbrio, nesse nem tanto. Nesse momento eu tenho temperança, sou criterioso, mas naquela outra área da minha vida não, eu me perco. E Paulo fala ser sóbrio em todas as coisas. Certamente não é fácil, é um exercício e é uma caminhada. É uma caminhada. Precisamos, irmãos, entender este apelo neste mundo de loucuras, nesse mundo de insanidade, nesse mundo de tanta correria, O crente precisa entender que a simplicidade, que ser criterioso é segredo, são qualidades importantes, segredo de Deus para os seus filhos, o caminho do Senhor traçado para os seus filhos. O apelo do apóstolo é também para mim, é para a igreja atual, é também para você. O termo sóbrio também significa lucidez moral. Tenha lucidez moral. E, ao mesmo tempo, fala de vigilância. Sobriedade como vigilância. Interessante todas essas qualidades acerca desse termo. Precisamos ser sóbrios em todas as coisas. Pedro nos fala: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça do Senhor. 1 Pedro 1,13. Sede sóbrios e esperai inteiramente. Esperar de uma maneira total. Esperar no Senhor e na sua graça. Não precisamos nos desesperar diante das situações. Às vezes,
nós desesperamos, nós ficamos aflitos, mas não é necessário. Vamos nos acalmar, vamos ser sóbrios, vamos esperar em Deus, vamos esperar no Senhor, vamos ser criteriosos, meus irmãos. Precisamos de temperança, dessa simplicidade que dá condições da lucidez moral, daquilo que é correto, daquilo que é certo, o bom caminho. A sobriedade tem a ver, então, com todas essas qualidades, toda essa somatória de virtudes muito interessantes. Então, esse apelo de Paulo, nesse versículo 5 aqui, que nós pensamos, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas. Mas o versículo 5, ele também nos ensina, neste apelo final de Paulo a Timóteo, suporta as aflições. Está aí no versículo 5. Irmãos, nós podemos pensar por quantas aflições o apóstolo Paulo passou, não é verdade? Quantas aflições esse homem passou. Agora, já na sua velhice, ele pode aconselhar Timóteo, aquele jovem pastor. E ele não estava isento das aflições. Ainda jovem, Timóteo tinha que cuidar da doutrina da igreja. Talvez o peso maior do seu trabalho ali. No seio da própria igreja nasciam as controvérsias. Como o inimigo é astuto, não é, irmãos? No seio da própria igreja, no interior da própria igreja, nasciam as controvérsias. Nasciam coisas que maculavam a sã doutrina, a doutrina pura da igreja, a doutrina ali apostólica. Muitos líderes dentro da igreja apresentavam falsas doutrinas. Esta era uma das aflições mencionadas por Paulo. Certamente, irmãos, isso entristecia muito o apóstolo Paulo. Isso entristecia muito o coração daqueles homens que batalhavam a preço de sangue pela sã doutrina. Uma doutrina sadia e pura. Algo que demora tanto para ser solidificado. Uma doutrina sadia tem um tempo para ser maturada. Demora tanto para conseguir a sua solidez. No entanto, as falsas heresias surgem repentinamente, e surgiram ali na época, abalando toda essa estrutura construída na sã doutrina. E elas se alastravam e se alastram, né? Nós sabemos disso, rapidamente. Na modernidade também, atualmente, nós vemos esta questão da sã doutrina e as doutrinas doentias, doutrinas traiçoeiras. Paulo então estava aconselhando a Timóteo a não desistir, a não abrir mão. Era para ele permanecer firme e lutar pela fé verdadeira, pela sã doutrina. Assim ele deveria suportar as aflições, suportando ali as aflições. Isso não seria fácil e não foi fácil. Era para ele suportar tudo isso, enfrentar, encarar isso tudo. E isso também, irmãos, ocorre conosco. Ocorre com a igreja dos nossos dias. A igreja dos nossos dias que tem sido combatida, que tem sido afrontada e que tem sido colocada aí diante de doutrinas erradas. E muitas também são as aflições do nosso cotidiano, principalmente as aflições da mentira e outros tipos de aflições espirituais, aflições doutrinárias. Também temos nosso dia a dia enfrentando enfermidades, dores, desempregos, crises,
aflições nas perseguições, quantos irmãos sendo perseguidos por defenderem a fé evangélica em tantos países, tantas localidades, quantos presos, quantos mortos, aflições nas angústias. Então o apelo de Paulo é também para a igreja atual, a igreja de hoje. E o povo de Deus deve suportar as aflições. Há um Deus que concede o livramento. Esse é o nosso Deus. Esse Deus está conosco. O Deus que concede o livramento nas aflições. O Salmo 34:19 nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus seja louvado. Ele está conosco também nas aflições. Não é possível a existência sem a realidade das aflições. Ninguém passa por isso. Ou seja, todos têm de sofrer as aflições. As aflições acompanham o povo de Deus na sua história, na sua caminhada, na sua jornada. As aflições estão presentes, mas o Senhor jamais desiste do seu povo. O Senhor jamais te abandona. O Senhor jamais abandona a sua casa, a sua vida. Então, nesse apelo final de Paulo a Timóteo, ele dá ali esta orientação àquele jovem pastor. Timóteo, suporta as aflições, principalmente as aflições ligadas às questões doutrinárias daquele momento. Meus irmãos, nós temos também aí no versículo 5, que é a base da nossa breve meditação nesta noite, esse apelo final de Paulo a Timóteo, e diz-nos assim o versículo 5: faze o trabalho de um evangelista. Faze o trabalho de um evangelista. Assim como hoje, meus irmãos, naquela época, muitos estavam perdidos. O mundo sempre contou com a presença maciça, pródiga de pessoas perdidas, os perdidos. E as pessoas precisavam conhecer a verdade. Esta é a missão da igreja, a evangelização. Quantas pessoas perdidas ao meu redor, ao seu redor, no dia a dia, na escola, na faculdade, quantos perdidos na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Isso é uma realidade. E era também uma realidade naquela época, quando Paulo orientou a Timóteo. A missão da igreja é a evangelização. A principal tarefa do salvo é servir e testemunhar. No versículo 2 desse texto que lemos, nós encontramos: prega a palavra. Paulo falando para Timóteo: prega a palavra. Insta, prega a palavra. Assim, Paulo orienta ao seu filho na fé. Também deveria pregar a palavra. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuide da igreja, atue em diversas frentes, em diversas demandas da igreja. E quantas são essas frentes? Quantos são esses aspectos para o cuidado ali daquele pastor Timóteo? Quantos detalhes, não é, irmãos? Nós que somos pessoas que frequentam igrejas, a comunidade, quantos detalhes, quantas necessidades, quantas coisas. E Paulo orienta aquele jovem a tomar conta de tudo isso, a cuidar das pessoas e tal. Porém, Timóteo, não deixe de evangelizar. Principalmente, né? Tudo deve estar azeitado com este objetivo da evangelização, da semeadura. Não deixe, Timóteo, de semear
faça o trabalho de um evangelista. Ele diz ainda no versículo 2 que lemos, quer seja oportuno, quer não. Quer seja oportuno, quer não. Veja que Paulo coloca a questão da evangelização como um trabalho. Interessante isso, né? Faze o trabalho de um evangelista. De fato, a evangelização é uma tarefa, é um trabalho, é uma missão. E esse trabalho exige um estado de prontidão. Um estado de prontidão, não de sonolência. Quantas vezes estamos sonolentos para a evangelização? Quantas vezes eu me vejo assim? Certamente também o meu irmão, a minha irmã que está acompanhando esta reflexão. Mas, meus irmãos, é uma responsabilidade de todos os que foram salvos. Fomos salvos para trabalhar, e trabalhar principalmente focando a evangelização. A evangelização é uma atribuição da Igreja de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Nunca estaremos isentos de evangelizar. Nunca estaremos isentos de evangelizar. Como evangelizamos? De diversas maneiras. Como divulgamos a mensagem? Quantas são as formas, meus irmãos? Através do nosso testemunho, das nossas palavras, das nossas ações, mediante o nosso comportamento, mediante as nossas reações, com o nosso exemplo no trabalho, nos estudos e até muitas vezes com o nosso próprio silêncio. Então evangelizamos em diversos momentos e nas mais variadas formas. Clamemos ao Espírito Santo do Senhor, que sempre nos dê condições, possibilidades da evangelização. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1,5 nos informa que o Evangelho é sobretudo poder no Espírito Santo. Não podemos, irmãos, deixar de fazer o trabalho de um evangelista. Mesmo, irmãos, mesmo que muitos, conforme nós vemos aí no versículo 4, mesmo que muitos recusem a dar ouvidos à verdade e se entreguem às fábulas. Como esse versículo é forte, a pessoa recusa a verdade. Interessante isso é forte. A pessoa recusa a verdade e se entrega às fábulas. As pessoas trocam a verdade, recusam a verdade e se entregam às fábulas. Irmãos, isso é sério. Como o inimigo ilude, mente, como ele leva as pessoas. Então, naquela época e hoje, precisamos alertar, precisamos falar. Nós não temos o controle dos resultados da semeadura. Isso é com o Senhor. Mas nós devemos evangelizar, que é o trabalho da igreja. Então, nós temos aqui no apelo final de Paulo a Timóteo, faze o trabalho de um evangelista. E é um apelo também para mim, para você e para a igreja do Senhor. Mas o versículo 5, ele conclui com esta frase: cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, irmãos, estava chegando ao final da sua vida, como temos visto neste estudo. Havia lutado pela fé em Cristo Jesus. Como Paulo lutou pela fé em Cristo Jesus. Havia sofrido dores, havia naufragado, muitas perdas este apóstolo sofreu. Ele trazia em seu corpo, ele mesmo disse isso, as marcas de Cristo.
Paulo havia cumprido cabalmente o seu ministério. O versículo 7 é tão lindo e maravilhoso, você conhece, nós já frisamos e precisamos resgatá-lo novamente. Paulo nos diz no versículo 7 aí do nosso texto: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Metáforas aqui desse versículo da disciplina de um servo de Deus. Ele usa aqui algumas metáforas que nos ensinam, e na sua palavra a Timóteo, fortalecia a fé daquele servo. O soldado, combati o bom combate, tem a ver com a coragem. Combati o bom combate. O atleta, completei a carreira. O atleta nos traz a ideia da perseverança. E também a metáfora do mordomo. Guardei a fé. Tem a ver com o zelo, com o cuidado. Que interessante. Então, meus irmãos, Paulo tinha autoridade para dar esse conselho a Timóteo. Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo tinha autoridade. Paulo fez isso. Esse versículo 7 aí é significativo nesse aspecto. É sim um ministério sofrido, é sim um ministério trabalhoso. Com certeza, muitas serão as tribulações, as provações, as tentações, muitas. Com certeza, muitos serão os sofrimentos. Nós sabemos, muitos serão os adversários. Naquela época e hoje, muitos os falsos mestres. Porém, Timóteo, não desista. Não desista. Essa palavra também é para você, para mim. Vá até o fim. Mesmo que outros se desviem. Mesmo que outros se desviem, vá até o fim. Cumpre cabalmente. Cabalmente é totalmente a sua missão, o seu ministério. Totalmente e cabalmente. Essa também é uma oração para a igreja de hoje, para nós. Nós necessitamos dessa exortação, desse consolo da palavra, dessa chamada de atenção para as nossas vidas. Carecemos, irmãos, de motivação para cumprirmos a nossa missão, que é difícil, mas é gloriosa. Sabe por quê? Porque apresentarão muitos motivos para desistirmos, para abandonarmos. Vários apelos surgirão para negarmos a fé, para apostatarmos da fé. Não é fácil, irmãos, não é fácil levarmos a bandeira de Cristo até o fim. É difícil, é difícil. O caminho, ele não é um caminho tênue, ele é um caminho complexo. Porém, o apelo apostólico continua. Cumpre cabalmente o teu ministério. Foi este o apelo final de Paulo a Timóteo. É esse o apelo final de Paulo à Igreja de Cristo. Não desista. Serão muitas as provações, mas não desista. No texto, no versículo 10, que não lemos, mas você pode consultar, nós vemos ali a figura, tristemente, de Demas. E Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas amou tanto o presente século que abandonou o apóstolo, abandonou a obra, abandonou a evangelização. Sim, irmãos, são várias as tentações, as lutas, as provações, mas nós temos que continuar. As forças contrárias trabalharão pelo seu fracasso e pela sua desistência. E trabalharão contra mim também, contra o povo de Deus. Forças poderosas e insistentes estarão trabalhando, tentando tirar o nosso foco. Porém, cumpre cabalmente o teu ministério. É o que Paulo disse a Timóteo e é o que Paulo diz ao meu e ao seu coração.
Concluindo, meus amados irmãos, no fim da sua vida, Paulo faz um apelo final a Timóteo. Esse foi o mote da nossa conversa nesta noite. Ele usa figuras interessantes, inclusive também da sua morte, o apóstolo Paulo. Ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação. Ele usa a figura do Antigo Testamento da oferenda ali, da libação, que era um vinho naquela oferta, naquele sacrifício, o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então Paulo está querendo dizer que ele estaria sendo oferecido por libação para Cristo. Isso na sua morte, né? E ele diz também: o tempo da minha partida é chegado. É tão lindo essa metáfora, essa figura que Paulo usa, que traz a ideia, o tempo da minha partida é chegado, do soltar das cordas para a saída do navio, a partida do navio. Então, significando ali a partida do apóstolo, soltando as cordas para que ele vá ao encontro do Senhor. Isso é muito bonito. E aí, nesse contexto, ele faz então o último apelo para o seu filho na fé. Ele não aconselhou a Timóteo a lutar para ganhar muito dinheiro, não foi isso. No final da sua vida, ele não aconselhou Timóteo a construir um império, não se trata disso. Não orientou o jovem pastor a se apaixonar por este mundo, não foi isso também. Não foi também para amar o presente século. O que Paulo, o velho, teria para dizer a um jovem servo, também para a igreja de hoje, para o meu coração, para o seu coração: ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Louvado seja Deus pela sua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija e que Ele nos dê sempre o Espírito Santo, que nos conduza no sentido da glória do Senhor e da exaltação do nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor permaneça com você e com a sua família. Amém.